Olá, meus amigos, meus irmãos, eu saúdo a todos com a graça e com a paz de Jesus. Vamos para o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus com o pastor José Ailton. Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Em uma primeira leitura, os nossos olhos enxergam algo estranho na fala do apóstolo Paulo. Mas ele não está falando sobre cometer intencionalmente pecado, aquilo que se faz quando se cede aos desejos da carne. Paulo está falando de uma outra lei em seus membros, como se alguém que está pendurado numa cruz não conseguisse se mexer a não ser com os pensamentos. Entendo que quando uma pessoa tem a liberdade de fazer a sua própria vontade, ele ainda não se deleita na lei de Deus que passa a se fazer presente no homem interior. O apóstolo queria a todo custo viver pelo amor em bondade e em plena misericórdia. No entanto, havia muitas áreas de sua vida onde ele ainda não tinha recebido a libertação de Cristo. Por isso ele afirma que, contra a lei do seu entendimento, ele se prende debaixo da lei do pecado que está em seus membros. Quero aqui fazer duas afirmações que nos ajudarão a vencer o nosso problema interno. A primeira afirmação é a consciência do pecado. Se alguém comete pecado voluntariamente, não está fazendo o que ele odeia, porque sua mente aprova isso. Só há possibilidade de vitória quando se luta contra o desejo vindo do pecado. Paulo, assim como nós, não concordava com o que praticava. Por isso, a vontade de Deus era contra a sua carne, que servia ao pecado. E isso criou uma oposição da vontade em seu corpo. A segunda, consciência de uma nova vida. Se alguém não se arrepender e começar a servir a Deus com uma nova mentalidade, não poderá vencer a mente, pois praticará sempre aquilo que é desagradável a Deus. Não estamos condenados por sermos tentados, pensamentos ou sentimentos que nos levam a pecar, mas precisamos fazer morrer esses atos do corpo pelo Espírito, e então viveremos. O Espírito indicará nosso pecado, ele nos conduzirá a toda a verdade e nos dará o poder que precisamos para vencer. Se formos fiéis e obedientes à direção do Espírito, poderemos vencer mais e mais a nossa pecaminosa natureza humana com o passar do tempo. Portanto, à medida que o nosso corpo de pecado é destruído, ele é substituído por uma nova criação. As virtudes, a vida de Cristo e a natureza divina passarão a habitar em nós e teremos luz sobre tudo que cometemos. A isso chamamos de discernimento e revelação da Palavra de Deus e passamos a vencer o pecado que em nós habita. Que Deus nos abençoe, nos dê força, graça e poder para vencermos tudo aquilo que Deus desaprova em nós, porque aquilo que nós fazemos muitas vezes não agrada ao Senhor. Precisamos pedir a Deus ajuda, que Ele nos dê graça para vencermos toda e qualquer tentação. Só assim poderemos servir ao Senhor de mente tranquila e fazermos aquilo que louva e engrandece o seu coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.